Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Torres. Então, hoje a gente vai se concentrar para falar sobre como melhorar as suas habilidades de comunicação. Esse que é das nossas aulas de marketing, né? Então, eu acredito que seja uma das melhores aulas porque melhorar a sua habilidade de comunicação é bom para todo mundo precisa de comunicação, porque, como eu sempre digo, afinal de contas, negócios são feitos de pessoas para pessoas, então você sempre vai precisar se comunicar bem, você sempre vai precisar ter uma boa empatia com o seu cliente, você entender como é que são as regras, como é que é jogado o jogo da comunicação para você ter sucesso e conseguir alcançar os seus objetivos, seja ele em venda, seja ele ajudar uma pessoa com alguma coisa. Enfim, comunicação é muito importante e fundamental para o seu negócio, tá ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que falar é o seguinte. Antes disso, venham lembrar dos meus outros cursos que eu estou disponibilizando para quem quiser me ajudar nesse objetivo, que é fazer um intercâmbio na França. Tem curso de investimento, de BIM, de engenharia civil, de francês, de marketing, de empreendedorismo, enfim, são 6 cursos no total, esse é o de marketing, mas se você se interessar por algum ou outro, pode entrar em contato que eu te ajudarei. Segundo ponto é a vaquinha, ainda continuamos com a nossa vaquinha para conseguir os recursos para o intercâmbio, então quem puder ajudar, quem puder contribuir, ficaria eternamente grato. Bem, vamos lá. Sabia que o maior medo do ser humano é falar em público? É exatamente isso. Houve uma pesquisa desenvolvida pelas uma das maiores universidades do mundo, que é o MIT, e ela concluiu que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. Ou seja, falar em público é uma forma de comunicação na qual você tem que apresentar suas ideias para um número para um certo número de pessoas, em que você é o destaque dessa apresentação e você tem que expor essas suas ideias através de argumentos que convençam aquele público, que passam alguma ideia que seja interessante para eles. Bem, é, e isso é fundamental para o empreendedor, para quem quer, é um profissional liberal, para quem quer vender mais. Porque se você tem um produto e quer transmitir essa ideia para o seu cliente, você precisa transmitir de maneira mais clara possível para que você consiga convencer o seu cliente que aquilo é necessário para ele, e não é só convencer goela abaixo, jogando preço do seu produto, não, é convencer com argumentos, é convencer com que ele no subconsciente dele, ele entenda que é necessário ter aquele produto, aquele serviço, para ele se sentir melhor e resolver um problema que ele necessita, né? Então essa é a ideia da comunicação e por isso que é um das maiores dificuldades do mundo, porque as pessoas se sentem acuadas quando estão na frente de pessoas. Mas se a gente for parar para pensar, esse medo não é um medo que se reflete muito com a realidade. Por quê? Ó, você não vai ser ameaçado de morte durante uma plateia, ninguém vai sacar uma arma e querer te matar ali na plateia. Nenhum monstro ou um animal grande porte vai querer te devorar quando você estiver apresentando. Então, se a gente for o que causa os maiores medos, que é a morte, que é sofrer alguma grave lesão, isso não vai acontecer em uma apresentação, mas o maior problema é o medo de ser julgado. O medo de ser julgado é o que te impede de fazer a ação que é transmitir sua ideia, que é se apresentar bem em público. Tá, agora a gente vai falar sobre as principais dificuldades que são encontradas pelas pessoas para não conseguir se comunicar bem em público, ter uma boa apresentação, apresentar bem suas ideias. A primeira delas é não saber o que dizer.
saber o que dizer é aquele famoso dar um branco que você chega para sua apresentação e, quer dizer, não saber o que dizer é quando você não está preparado o suficiente para a sua apresentação. Então, você tem uma apresentação e por algum motivo você não estudou o suficiente aquela apresentação. Então, você tem que apresentar o conteúdo, porém não estudou o suficiente. Então você tem que partir para improvisações, partir para caminhos que não precisem da sua demanda técnica, daquele conteúdo que você tinha que ter estudado e não estudou. Isso acontece muito em faculdade, quando você vai apresentar um trabalho, um TCC não, mas um trabalho, e você não teve tempo de estudar o suficiente, mas você pode, por algum motivo, seja ele qual for, você pode dar exemplos, você pode contar uma história, e isso vai te ajudar a ficar mais calmo e lembrar um pouco mais daquilo daquilo que fez você não lembrar do que dizer, né? Não saber o que dizer. E outro ponto que é muito problema que a gente encontra em apresentações, em tentar mostrar sua ideia, é dar um branco. Esse, diferente de não saber o que dizer, você estudou, você se preparou, mas por conta do nervosismo, por conta de você ficar com medo de ser julgado perante a plateia, perante as pessoas que estão te assistindo, você esquece aquilo que você estudou antes, né? Então, esse é um dos maiores problemas das pessoas. Elas se capacitam, elas se preparam, porém quando chega na hora, dá aquele branco e você não consegue ter uma boa apresentação, justamente porque você tem esse medo tão elevado de ser julgado. Se eu falar isso, será que o público vai aceitar bem? Como é que eu começo uma apresentação? É muito difícil para mim falar em público, eu fico muito nervoso, começo a suar. Então, essas são mais uma dificuldade que se encontra. Outro problema que a gente tem quando a gente está falando em público é não saber cativar o público, é não saber prender a atenção do público. Você pode até ter um conteúdo interessante, você pode ter até um assunto interessante, mas se você não souber transmitir essa ideia, esse assunto, você não vai conseguir cativar o público e o público não vai reter a atenção em você. Então, logo logo ele vai querer mexer no celular, logo logo ele vai querer conversar com o cara que está do lado, porque o seu conteúdo pode ser interessante, mas a forma com que você abordou o seu conteúdo não é interessante daquela maneira. Então, você tem que aprender a cativar, e esse é um dos principais problemas das pessoas que têm problemas, dificuldades de falar em público, que acha que não tem solução. Bem, outra questão que a gente encontra em pessoas que têm muita dificuldade de fazer apresentações é não saber conduzir a apresentação. O que é não saber conduzir a apresentação? Não saber conduzir a apresentação ou a troca de ideia e convencer alguém é você não saber ler o que a plateia está achando do seu conteúdo. Às vezes você está falando algo que você percebeu que a plateia gostou mais, então você aprofunda mais naquele assunto, ou num tete-a-tete ali com o cliente, você adquirir uma maneira de conduzir aquela conversa e conduzir aquela apresentação. Então, você tem que introduzir um pouco de humanismo na sua apresentação, um pouco de humor, um pouco de ironia, para que tenha, para que você possa aprender como é que conduza essa apresentação, tá ok? Então assim, a gente já elencou os 5 maiores problemas das pessoas que não vão bem em apresentações. Então, ela não sabe o que dizer, dar branco. Ela não sabe o que dizer quando ela não estudou o suficiente e não sabe o que dizer, não está preparada. Então,
é quando a pessoa não está preparada. Dar um branco é quando a pessoa estudou, porém ela não lembra. Ou seja, ela se capacitou, porém, por nervosismo, pelo medo de ser julgado, ela não conseguiu botar para fora todo aquele conhecimento que ela teve. Outra questão é não saber cativar o público, que é você conseguir reter a atenção do público, e a outra é não saber conduzir, não saber ler o que o público está achando da sua apresentação. Então aqui agora a gente vai conversar um pouco sobre como resolver esses problemas. A primeira coisa, a mais fácil, é quando você não sabe o que dizer, quando você não está preparado o suficiente, você vai se preparar, você vai estudar, entendeu? Então você vai ter uma rotina de estudo na qual leva em consideração a sua apresentação e como você vai apresentar. Não é só ler o conteúdo, mas você praticar a apresentação. Então é primordial que você se prepare muito bem para suas apresentações. Não deixe para a última hora, deixe para terminar o seu conteúdo umas 72 horas antes, 48 horas antes, para que você se sinta confortável para ter novas ideias e pensar só em dar exemplos durante a sua apresentação, em formas de melhorar a sua apresentação de ideias, mas nada de aprender algo novo antes das 48 horas, se tiver esse tempo hábil, tá ok? Tá. Com relação a dar um branco, o que a gente pode fazer é levar uma colinha. Essa cola é bem simples, você pode levar apenas tópicos que você lembra o que dizer, são tópicos que te ajudam na hora da apresentação e você vai conseguir assim ter um desempenho melhor. Então, se você conseguir unir a preparação, está preparado para apresentar, com não ter branco, conseguir lembrar de tudo que você deve falar, você já tem uma apresentação boa com relação ao conteúdo, uma apresentação que você apresenta bem as suas ideias. Porém, não é só isso. Para ter uma boa apresentação, você tem que saber o que dizer, estar preparado para o que dizer e saber cativar o público. Então, para cativar o público, você tem que... Como é que você faz isso? Você pode alternar a fala. Sabe quando isso acontece? Quando você está escutando um podcast, por exemplo, de terror, e você não sabe o que vai acontecer, e a pessoa muda o tom de voz, isso ajuda a cativar o público. O público prende a respiração para escutar o que você está dizendo. Vou dar um exemplo. Eu tô lá, vou dar um exemplo. Um jovem casal estava andando dentro de uma casa e próximo à cozinha veio um barulho. Esse barulho foi aumentando e quando chegou era um monstro com a cabeça cortada. Você tá vendo que qual que foi a ideia por trás disso? Eu trouxe para o público a percepção que ele tem que prestar atenção naquela cena, então eu vou cativar o público através do meu tom de voz, aumentando o meu tom de voz, diminuindo o meu tom de voz, aumentando o grave do meu tom de voz, deixando a voz mais grave ou deixando a voz mais aguda para representar a situação. Então, são formas de você cativar o público e entender. Outra forma de cativar o público, fazer perguntas, ver se eles estão prestando realmente atenção naquilo que você está dizendo. Interaja com o público. Se você, a partir do momento que você consegue juntar o conteúdo com a interação com o público, você tem uma apresentação muito mais interessante, uma apresentação muito mais rica, em que o cara sai de lá e fala assim, cara, eu tive uma apresentação hoje fantástica, um cara trouxe ideias boas que eu posso aplicar na minha vida. Então, esse é um ponto muito interessante para quem quer ter uma boa apresentação. E assim, nunca se preparar no dia, a gente já falou sobre isso, que você não deve se preparar no dia e que você tenha noção de tudo aquilo que você vai falar um dia antes,
2 dias antes, para que você fique bem tranquilo na hora da apresentação. Outra coisa que cativa muito e, e resolve esse problema de conduzir a apresentação é você dar exemplos. Dar exemplo é fundamental para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Dar exemplos é muito importante para que ela materialize aquela ideia sua que você está trazendo e assim você ajuda muito mais a pessoa que você está tentando transmitir a ideia e fazer uma boa apresentação. Então, para isso, o que você vai fazer? Você dá um determinado assunto, expõe seu conteúdo e ao fim da sua exposição daquele determinado tópico, você dá um exemplo. Como, por exemplo, nesse vídeo, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo em que eu não tive uma boa apresentação. Eu passei pela situação descrita quando eu falei das dificuldades que a gente tem para fazer uma boa apresentação. Eu já passei pela situação de não saber o que dizer. Uma vez, isso já na graduação, eu não sabia muito bem o que dizer, né? E aí eu tive que não inventar, mas assim, dar valor na parte que eu sabia. Sabia pouca coisa daquele assunto, não deu tempo de estudar, não lembro exatamente o que aconteceu, se eu tinha um trabalho, se eu tinha uma prova de outra disciplina na época, mas eu não tive tempo hábil para estudar. E aí eu fiquei bastante nervoso nessa hora, porque eu não sabia o que dizer, a professora fez uns questionamentos, eu não soube conduzir muito bem. E na apresentação falei muito pouco, num tempo muito curto de apresentação. Eu acho que a nota foi comprometida por isso, eu acredito muito nisso. Então, esse foi um exemplo de que eu tive uma dificuldade apresentando. A outra dificuldade que eu também passei, levando em consideração de usar exemplo para exemplificar daquilo que eu estou falando, deu branco. Teve uma vez que eu estava numa apresentação, tinha me preparado bem, porém, como tinha uma quantidade grande de pessoas na sala, isso foi no ensino médio, na verdade, tinha uma quantidade grande de pessoas na sala, deu um certo branco de uma parte do conteúdo, mas aí até que eu consegui contornar, dando ênfase à pesquisa que a gente tinha desenvolvido. Então, eu soube sair dessa situação. Mas eu já passei por isso, dar branco é muito ruim, você fica inseguro, você começa a suar, minhas mãos começavam a suar e eu ficava mais nervoso a cada período. Então, dar exemplos é muito bom. Então, já dei exemplos de uma situação que foi contrária, em que eu não tive uma boa apresentação, e de uma situação que deu branco. Então, isso é muito importante para o seu público, que é você conseguir dar exemplo. Bem, outra coisa que você tem que prestar atenção na hora da sua apresentação é na linguagem. Evite usar gírias, evite usar, como é que eu posso dizer, vícios de linguagem e apresente a sua, mas também não use uma linguagem muito formal, muito, como é que eu posso dizer, muito erudita, com palavras muito difíceis de serem usadas, porque dependendo do público você não vai passar a ideia. E qual que é a principal ponto que você tem que ter em uma comunicação? É transmitir a ideia. Então, se você tem um excelente conteúdo denso, numa linguagem muito densa, você quer transmitir a ideia que está com você para outra pessoa e você não consegue, o problema foi seu, porque você foi o transmissor. O receptor não teve esse problema. Então você tem que saber conduzir a sua comunicação numa linguagem que a maioria das pessoas que estão naquele ambiente consigam entender aquilo que você está dizendo de maneira clara e que você consiga transmitir muito bem a sua ideia. E isso da questão do vocabulário é que nem eu falo, você tem que saber ler a situação, interpretar a situação que você está. Às vezes você está num ambiente acadêmico, na qual você tem que falar em uma linguagem muito mais formal
porque você já pressupõe que as pessoas que estão naquele ambiente já tenham estudado esse conteúdo. Se você usar uma linguagem muito usual, muito simplória, você vai se passar por uma pessoa que não tem conteúdo suficiente. Então, você tem que analisar isso. E você tem que analisar a situação. Como, por exemplo, se você estiver falando com uma pessoa que não faz parte do seu nicho, que não faz parte, não fez graduação da sua área, e você quer transmitir uma ideia, você não vai falar de maneira técnica assim como você aprendeu na faculdade. Você vai simplificar os termos para que ela entenda a sua mensagem e que possa comprar a sua ideia. Bem, e para você conseguir todas essas coisas, melhorar a sua capacidade de ter uma boa apresentação, é praticando. Você tem que praticar, dar a cara a tapa, não ter medo de apresentar em público, medo de ser julgado. Eu acho que assim, o medo de ser julgado é das principais barreiras que fazem você não conseguir ter uma boa apresentação. Para isso, você tem que pensar muito em pensamento positivo. Como é que você faz para trazer esse pensamento positivo? Cara, qual que vai ser meu retorno se eu tiver uma boa apresentação? Eu vou ser promovido na empresa? Eu vou ter uma nota boa na faculdade? Eu vou conseguir novos clientes? Eu vou conseguir pessoas que comprem do meu produto? Então, você tem que ter o pensamento positivo para que você tenha uma boa apresentação, e tendo uma boa apresentação, você consegue alcançar os objetivos que você pensou anteriormente, que te ajudaram a ter uma boa apresentação. E isso faz com que você cada vez mais não perca o medo de falar totalmente, porque esse medo de falar totalmente faz você se sentir muito soberbo e não se preparar o suficiente. Mas você ter um pensamento positivo e confiança no que você estudou e confiança naquilo que você sabe para transmitir para as pessoas. Bem, então era isso que eu queria transmitir para vocês. Queria transmitir as maiores dificuldades, queria falar sobre como você deve resolver isso, quais são o que você deve fazer para melhorar a sua apresentação, o seu medo de falar em público, para que você não tenha tanto medo e que você possa aproveitar essas dicas e possa praticar. Uma última dica, que é algo que eu escutei num podcast, que é de um especialista de apresentações em públicos e tudo. Se você estiver muito nervoso na hora da sua apresentação, o que você vai fazer? Você vai pegar, levantar as suas mãos assim um pouco e ficar mexendo elas para que você transfira a energia que você está tendo em forma de medo para suas mãos. Então você vai mexendo nas suas mãos, concentrando, né, em transmitir energia para suas mãos e respirando fundo, praticando um pouco de meditação. Por isso que eu falo que meditação é tão importante, porque ela pode te ajudar até na hora de falar em público. Então, se você catalisar a sua energia, que é aquela tensão antes de falar em público, para suas mãos, você vai poder entrar muito mais tranquilo, muito mais capacitado, muito mais com a energia drenada daquele medo que você tem de ser julgado para a sua cabeça e você conseguir ter uma boa apresentação, tá bom? Essa foi a última dica, espero que tenha ajudado e muito obrigado para quem está acompanhando até agora.